Saudações a todos. É um prazer estar aqui, podendo participar desse evento. Fico muito grato pelo convite que me foi feito e espero poder aí trazer alguma informação, algo que realmente seja útil e ajude a todos aí que estão nos ouvindo nesse momento. Para quem me conhece, eu sou Alexandre Serafim, eu sou médico, neuropediatra. Eu sou professor, coordenador da disciplina de Medicina e Espiritualidade aqui da Universidade de Taubaté. Eu sou membro da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba, a qual eu presidi de 2012 até o último ano. Estamos agora com uma nova direção. E publicamos agora, recentemente, um livro que eu vou colocar em uma das exposições, que é o Medicina e Espiritualidade baseado em evidências, junto com os professores da disciplina de espiritualidade. E vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês possam aí acompanhar um pouco do que eu gostaria de expor para vocês. A minha exposição, ela ficou aí baseada em medicina e espiritismo, o valor da terapêutica espírita, e é um tema bastante complicado, um tema controverso, que gera várias opiniões, tanto da área médica quanto da área espírita. Quanto às questões dessa relação de medicina e espiritismo, e do valor da terapêutica espírita. Em termos atuais, não há uma relação direta da ciência médica com a doutrina espírita ou espiritismo. Não existe ainda estudos dentro da área científica médica que entre diretamente nas questões espíritas. Mas nós já estamos vendo aí uma luz, vamos dizer assim, no final do túnel, porque já estão tendo alguns avanços em direção da medicina ao espiritismo. O que nós vemos dentro da atualidade é que a medicina, ela vem buscando entender as questões de espiritualidade, ou seja, como as questões religiosas, ou a religiosidade, que é o quanto que o indivíduo está inserido dentro da sua religião, pode impactar na sua qualidade de vida e, assim, de certa forma, auxiliar nas questões da sua saúde. Por isso que a Organização Mundial de Saúde colocou a saúde integral voltada ao entendimento da saúde física, da saúde mental e também da saúde espiritual. Então, a maioria dos estudos, dos trabalhos que têm sido feitos hoje, nesse entendimento, né? nessa busca da relação da saúde, da qualidade de vida com a espiritualidade. E a espiritualidade, ela não entra numa relação direta com alguma religião. Ela analisa como as religiões, no seu todo, têm, de certa forma, um impacto no dia a dia da pessoa e como isso pode trazer alguns benefícios à sua saúde física e à sua saúde mental também. Então, é mais ou menos por aí hoje em dia que se envereda. Inclusive fizemos este livro que está aí, que chama-se Medicina e Espiritualidade baseado em evidências. Esse livro ele foi publicado agora, umas 2 semanas atrás. Ele está à venda pela livraria Ateneu, ele é em e-book, então tem que baixar o e-book. É um livro que, apesar do título Medicina e Espiritualidade, ele não é só voltado à classe médica ou só aos profissionais da área de saúde, é um livro que qualquer pessoa que adquirir vai ter um bom entendimento das questões de espiritualidade e saúde, essa relação em vários aspectos, né? Avaliamos a questão da cardiologia, da oncologia, da psiquiatria, da pediatria da infância e vários outros aspectos. Conseguimos aí abordar vários assuntos interessantes que entram nessa questão de medicina e espiritualidade, mas não entram nas questões de medicina e espiritismo, que é o que nós vemos hoje em dia aí nas várias publicações. Mas, como eu disse, nós já estamos tendo alguns avanços para essa área, principalmente alguns autores aqui do Brasil
professores de universidades, principalmente o meu querido amigo Giancarlo, o Alexander Moreira, que são lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com outros colegas, principalmente da Associação Médico Espírita do Brasil, começaram a fazer um estudo mais detalhado das obras de André Luiz, que são obras lá dos meados do século passado, desculpe, são lá dos meados do século XX, né? Então, quer dizer, do século passado, desculpe, estava falando certo, que fizeram uma análise do que André Luiz colocava ali nas obras dele, mais focado na área da saúde, na área médica, né? Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e foram tirando determinados tópicos, né? Foi uma análise de toda a obra, e viram que determinados tópicos colocados lá estão sendo comprovados hoje pela área médica, através de exames de imagem, através de exames de sangue, coisas que não teria como ser comprovada naquela época, porque não tinham equipamentos suficientes ou equipamentos sofisticados que pudessem comprovar o que estava sendo psicografado naquela época. Então, veja só que interessante, quer dizer, professores universitários analisando obras psicografadas, vendo o que estava inserido lá naquela época e como fatos relatados lá estão sendo hoje comprovados cientificamente. Então, nós já estamos, assim, indo em direção às questões colocadas da doutrina espírita através da análise das obras de André Luiz. Então, acho que já é um começo dessa relação da medicina com o espiritismo. Mas ainda temos muito a galgar, temos muito ainda a fazer, muito trabalho pela frente. Mas, enfim, né, nós temos outras situações interessantes. Por exemplo, com o desenvolvimento da física das partículas, né, que foi batizada como física quântica, desde o início lá do século passado, com cientistas começaram a analisar as questões da matéria como uma energia, tanto é que foi colocado ali por Einstein, né, que energia que matéria, desculpe, são formas diferentes de condensação de energia. Então, acredita-se que tudo é energia em estados diferentes de condensação, inclusive o nosso próprio corpo físico. Então, isso ajudou muito, né, na questão do entendimento de espiritualidade como um mecanismo energético associado às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, e como isso vai impactar diretamente na nossa saúde. Então, a física quântica nos ajudou. A biologia molecular também, o entendimento de como é o funcionamento das nossas células. Os estudos, por exemplo, aí de célula-tronco, né, aquelas células geneticamente idênticas, né, as células embrionárias, começou a ver que, se você pegar um grupo de células embrionárias idênticas geneticamente, colocá-las em locais diferentes, elas vão produzir tecidos diferentes. Então, uma célula embrionária pode produzir tecido nervoso, pode produzir tecido muscular, pode produzir tecido da pele, ou seja, como uma célula com a mesma bagagem genética idêntica pode produzir estruturas diferentes quando colocada nos meios que favorecem isso. Então, isso fez com que a ciência começasse a entender que é o meio que comanda a célula e não o núcleo que faz a célula funcionar. Olha só, quer dizer, em que meio que as nossas células estão inseridas, né? Em nós, quer dizer, quem comanda os nossos pensamentos. Então, na verdade, quem comanda as células do nosso corpo somos nós mesmos, né? Então, isso começa a mudar um pouquinho o aspecto. Então, quer dizer, então, espiritualidade, frequência religiosa tem uma relação com o nosso funcionamento orgânico. A neuroimagem também começou a evoluir nesse sentido, inclusive para as questões mediúnicas. Porque, assim, mediunidade não é uma coisa única da doutrina espírita. A mediunidade está inserida, ela está distribuída aí para a humanidade. Então, poderemos ter pessoas com dotações mediúnicas sem que, obrigatoriamente, ela seja da doutrina espírita. Mas começaram, por exemplo, a investigar várias coisas em neuroimagem, fazer ressonância, alguns equipamentos de tomografia que analisam o metabolismo cerebral,
começaram a ver como o nosso cérebro, por exemplo, funciona no momento de prece, no momento de meditação, no momento que você busca se conectar com algo que você considera sagrado, e também começaram a analisar como é que funciona a atividade cerebral no momento que você está em transe mediúnico, descobrindo várias coisas que aqui não vou relatar, porque seria uma questão de uma outra aula. Então, veja como a ciência está caminhando a passos largos em direção às questões espirituais. A epigenética também tem nos auxiliado bastante, porque a epigenética começou a entender que aquilo que se considerava antes, depois da descoberta do DNA, que ele seria o fator que nos determina, que foi chamado então determinismo, foi por água abaixo. Porque quando descobriram, fizeram todo aquele código, todo o código genético do ser humano, viram que existiam aí outras estruturas, como vegetais, cereais e animais, que tinham tanto ou mais genes do que nós. Então, como é que uma estrutura como um cereal pode ter mais genes do que um ser humano, já que a nossa complexidade é muito maior? Então, começou-se a entender que o determinismo genético não existe e que provavelmente tem alguma outra coisa regulando, então, esses genes. Por isso que surgiu a epigenética. E ela começou a mostrar o quê? Que fatores ambientais, comportamentos, condições sociais interferem com a expressão gênica, sem interferir com a sequência genética. Então, quer dizer, a forma como eu penso, a forma como eu estou agindo, a minha busca de equilíbrio, a minha busca de espiritualidade, os meus relacionamentos sociais, o ambiente onde eu estou inserido, podem interferir com a minha expressão genética. Então, a ciência começou a ver também que as pessoas com frequência religiosa têm uma saúde melhor. E estamos entrando agora num estudo muito interessante, que é o estudo da consciência não local, que se baseou naquelas questões da experiência do quase-morte, ou seja, pessoas que fizeram uma parada cardiorrespiratória, ou pessoas que estavam em UTI fizeram uma parada cardíaca, e após serem reanimadas, começaram a relatar fatos muito semelhantes, os fatos relatados, independente de localização, de etnia, de religião, as pessoas relatam fatos semelhantes, relatam que entram num túnel de luz, que encontram com familiares já desencarnados, que deparam com um ser de luz que os orienta ao retorno, que aparece na mente delas uma revisão da sua vida, e que ao retornar ao corpo elas mostram depois, né, de tudo passado, uma mudança comportamental, com mais valorização da vida, mais valorização de conhecimento, desenvolvimento de mais amor por tudo, por pessoas, por animais, pelo planeta. Ou seja, a ciência começou a entender que talvez aquilo que nós considerávamos consciência, que estaria inserida na nossa mente por mecanismos físico-químicos, talvez não seja a sede dela o nosso cérebro. Talvez a nossa consciência, por isso é uma consciência não local. Por exemplo, pacientes que foram anestesiados antes de entrar no centro cirúrgico, fizeram o pré-anestésico, entraram já dormindo no centro cirúrgico fazer uma cirurgia, relatam experiências do fora do corpo. Então, por exemplo, como é que a pessoa que entrou já em pré-anestésico no centro cirúrgico, ele descreve o centro cirúrgico, equipamentos, a roupa que ele está usando, crachá de enfermeira, né? E se vê fora do corpo assistindo a sua cirurgia. Então, a ciência começou a se voltar para uma possibilidade da consciência não fazer parte do corpo. Ou seja, a ciência não vai falar espírito. Então, batizou de consciência não local. Então, já estamos nos enveredando para a área de que existe algo além do corpo. Olha só que interessante, né? Quer dizer, porque a ciência ela é cética, ela precisa de parâmetros, ela precisa palpar, ela precisa enxergar para poder falar que existe. Então, a ciência não vai falar de espírito, de alma, mas já começou a entender que provavelmente existe algo além da matéria nesses estudos da consciência não local. Então, eu fiz essa introdução breve, vamos dizer assim, porque cada um desses tópicos daria para fazer uma palestra isolada, mas apenas para ter um entendimento de como a ciência médica está entrando nas questões espirituais neste século, né?
Agora, existe uma confusão que eu percebo quando eu vou discutir essas questões aí, espirituais, de saúde, tratamentos espirituais, mas existe uma grande confusão, muitas vezes, entre autores e autores, ou então até mesmo entre religiosos e pessoas aí da própria doutrina espírita, que às vezes estão em cargos de direção, entre três fatores, né? Terapias complementares e práticas integrativas, o tratamento espiritual e a terapia espírita. Então, eu vou colocar item por item para tentar mais ou menos desmembrar as coisas num entendimento aí diferenciado. Quando a gente fala em terapias complementares e práticas integrativas, nós estamos falando no Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, que são práticas que já estão integradas, oficializadas, autorizadas pelo Ministério da Saúde e que podem ser adotadas dentro de ambulatórios, de serviços médicos, de hospitais, porque já tem uma regulamentação para que isso seja feito. Que não tem relação com doutrina espírita, mas tem até relação com as questões da espiritualidade. Então, nós temos várias técnicas que hoje podem ser utilizadas. Isso começou em 2006, hoje nós temos 29 práticas, mas isso começou lá em 2006, com a introdução da acupuntura, da homeopatia, da fitoterapia, da antroposofia, do termalismo. E em 2017 aí entraram mais 14 e em 2018 entraram mais 10. Então, não vou colocar assim, explicar uma por uma, senão também seria tema para uma outra conversa, né? Mas nós já temos aí, ó, vários, ó, Shantala, né, que é super bacana para criança com distúrbios de sono, o Reiki, que nada mais é do que realmente uma imposição de mãos, né? A osteopatia, a naturopatia, olha, a cromoterapia, a ozonoterapia, terapia de florais, a bioenergética, a aromaterapia. Então, nós já temos aí constelação familiar, que está sendo bastante explorada atualmente. Então, nós já temos aí práticas que se integram às práticas convencionais dos tratamentos médicos e que estão mostrando, assim, o quê? Uma melhora de qualidade de vida da pessoa. Mesmo que essa pessoa esteja dentro de um adoecimento grave, um adoecimento crônico, ou até um adoecimento que vai levar para a terminalidade da vida física dessa pessoa, observa que essas práticas integrativas melhoram a qualidade de vida dessas pessoas. Então, as pessoas têm melhor a aceitação daquela situação atual, sentem-se mais confortáveis quando você entrega aí essas terapias que independem de religião. E estão começando a ser exploradas hoje, a nível de medicina pública, né, em postos de saúde, hospitais públicos, já estão começando a introduzir essas práticas hoje, que têm se mostrado aí bastante favoráveis, né? Então, quando a gente fala em terapias complementares integrativas, nós não estamos falando em tratamentos espirituais, mas estamos falando em técnicas que melhoram as questões espirituais também, porque a pessoa sente-se melhor, sente-se mais revigorada, sente-se mais energizada, começa a sentir mais apoio frente às situações que ela está enfrentando de saúde. Então, de toda forma, são técnicas que eu, particularmente, como médico, considero importantes hoje em dia, associado aí aos tratamentos médicos convencionais. Quando nós falamos em tratamento espiritual, nós estamos falando da tentativa de tratar uma doença de fato. Então, o indivíduo tem um câncer, tem um problema cardíaco, tem um problema pulmonar, tem um problema intestinal, tem um problema cerebral, tem um problema osteomuscular, ou seja, ele tem um problema de saúde que muitas vezes, através dos meios convencionais de tratamento médico, não está achando aí uma solução e aí busca um tratamento espiritual. Então, esse tratamento espiritual, eu já conversei com amigos que comandam, né, centros espíritas que trabalham com tratamento espiritual, e todos foram muito categóricos em me falar que esses tratamentos, eles esclarecem, inclusive, as pessoas que vão lá procurar. Tem locais aí que eu frequentei para conhecer como funciona o serviço, que atende aí 700 a 1.000 pessoas naquele dia. Imagina, 1.000 pessoas procurando um tratamento espiritual, é muita gente.
Isso semanalmente, hein? E que eles me relatam o seguinte, eles falam que eles já observaram, já discutiram com os espíritos responsáveis que estão ali junto ao médium, que esses tratamentos espirituais, eles são muito efetivos e funcionam muito bem, mas estão diretamente relacionados ao merecimento de cada um. Então, não é pelo fato de você procurar um local que faz tratamento espiritual que você vai sair de lá curado do seu problema, porque está associado ao seu merecimento, ou seja, lei de causas e efeitos. Então, muitas vezes, aquela situação de adoecimento é necessário para o espírito, para que ele consiga ultrapassar uma fase da sua necessidade evolutiva, para que ele consiga trabalhar algo de necessidade. E nós sabemos que, nós que estudamos aí um pouco mais doutrina espírita, que muitas das doenças são trazidas de situações de vidas passadas e estão ali acopladas ao seu perispírito e são passadas para a matéria física com um mecanismo de aprendizado e evolução do espírito, para que ele possa galgar aí os degraus. Então, está muito relacionado ao merecimento, se é o momento realmente daquele espírito receber essa, vamos dizer assim, essa graça, vamos dizer assim, de um tratamento, de uma cura, de fato, aí, espiritual. Então, o tratamento espiritual, ele está associado à tentativa de cura de uma doença, mas que depende exclusivamente do merecimento de cada um. Então, esses tratamentos espirituais podem ocorrer de duas formas, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. Geralmente, a forma direta, ela tem intermediação de um médium. E esse médium tem que ter uma característica, não é qualquer médium que vai trabalhar em tratamento espiritual. Ele tem que ser um médium principalmente de efeitos físicos. Porque para você fazer uma intervenção dentro de uma matéria adoecida do seu corpo, é necessário manipulação de muita energia, principalmente magnetismo e ectoplasma. Então, esse médium, ele tem que ser um médium que tem essa capacidade de efeitos físicos, de poder manipular essas energias pelo magnetismo e pela ectoplasmia, para poder tentar desenvolver a cura naquele momento. Então, você tem que ter um local certo, específico, com médium com essa dotação. E isso é raridade da raridade. Esses médios com essa capacidade de efeitos físicos são extremamente raros, muito difíceis de se encontrar. Então, são poucos realmente que têm essa capacidade de trabalhar. E eles não trabalham sozinhos, eles trabalham com espíritos, geralmente da área médica, junto com eles, ou por mecanismos de incorporação, ou por irradiação, ou às vezes, como ali o pessoal do Centro Frei Luiz, no Rio de Janeiro, faz pela própria materialização do espírito, e o espírito trabalhando em cima aí do paciente, que requer uma doação de ectoplasma. Então, precisa do médium fazer aquela doação para que possa haver aí a materialização do espírito e ele possa fazer o trabalho na tentativa de uma cura de uma doença. Então, é bastante difícil de termos isso. E não são todos que vão ter esse merecimento, mesmo que procurem ali esses locais. E quando conversando com essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, esses centros especializados em tratamento espiritual, com seus dirigentes, até mesmo tive a oportunidade de conversar com o espírito ali que estava encarnado no médio de efeitos físicos. Eles falam que muitos dos problemas que se manifestam no físico são implantes, né, causados por espíritos chamados obsessores, que nem sempre são obsessores por problemas kármicos com aquele espírito, mas são aí espíritos de alta capacidade de entendimento tecnológico que procuram subjugar aquele indivíduo para a extração da energia que eles necessitam, fazendo implantes aí de determinadas estruturas extrafísicas que se inserem ali na questão do corpo espiritual, drenando energias daquela pessoa. Então, olha só, a sofisticação, às vezes, do lado contrário, né? Eles podem não ter moralidade, podem não ter ética, mas eles têm inteligência e grande capacidade de manipulação energética e até conhecimentos de hipnose. Então, temos que tomar aí muito cuidado, e aí entra o que chama-se terapia espírita, que eu vou falar no final. Então, pode existir tratamento espiritual? Sim. Tem corte com sangue? Não.
Todos que eu falei é manipulação de energia. Não precisa cortar a pele de ninguém, não precisa enfiar instrumento em ninguém, é tudo feito por manipulação energética. Há até retirada de estruturas físicas que se materializam na mão do médium, que são retiradas, mas não é feito corte nenhum. Ou desintegra-se aquilo no próprio corpo físico. E existem relatos disso, inclusive tem um livro que foi publicado lá no Centro Espírita Irmã Sheila, pelo meu amigo Fábio Dionisi, com os relatos das curas espirituais, com acompanhamento médico, ou seja, como estavam os exames antes e como ficaram os exames depois do tratamento espiritual. Então, nós temos muita coisa também nessa área hoje, mas temos que lembrar que tem que estar associado à lei de causas e efeitos e ao merecimento de cada um. E as formas indiretas são as formas à distância, onde essa pessoa procura esse centro, se coloca à disposição num determinado dia e horário, e pode ou não até ter uma intermediação mediúnica, mas geralmente não tem, isso aí são aquele momento onde espíritos associados a esse tipo de trabalho vão ali à residência da pessoa ou ao hospital onde essa pessoa está e vão ali analisar a necessidade do tratamento espiritual e de que forma podem ajudar essa pessoa. Então, nós temos aí tratamento espiritual está diretamente associado a uma questão de locais próprios, médiums com essa capacidade, equipes médicas do plano espiritual que vão ali avaliar para poder fazer de fato ali ou a cura ou a melhoria da saúde daquela pessoa, seja uma questão puramente física, né, uma doença física, ou seja, por um mecanismo aí de uma subjugação ou de uma obsessão. Então, nós temos aí esta característica. E a terapia espiritual, né? Aí nós já entramos em a terapia espírita, né? Nós já entramos aí em outra questão. Porque a terapia espírita, ela está muito associada ao quê? À frequência e aprimoramento da prática espírita. E isso determina o quê? Reforma íntima e o que chamamos de autoterapia. Então, a terapia espírita, ela está baseada no quanto nós nos dedicamos ou procuramos nos aprimorarmos no entendimento da doutrina espírita e como nós trazemos ela para a nossa vida diária numa busca de uma reforma íntima, né, das nossas dificuldades. E nós sabemos que nós estamos envolvidos em uma série de situações, né? Hoje são discutidos se isso não são doenças da alma. Olha só que ponto estamos chegando na área da ciência, né? Falando em doenças da alma, né? Então, por exemplo, inveja, né? Ociosidade, apegos, não perdoar, intolerâncias, impaciências, agressividades, emoções desgovernadas, desejos obsessivos, questões de mágoa, de ira, de rancor. Como é que você vai dosar mágoa? Não tem um exame de sangue, dosa mágoa, não existe isso, né? Como é que você vai dosar rancor, ira, agressividade, intolerância? Então, isso é intrínseco, né? É nosso, é espiritual, basicamente. Por isso estamos falando isso em doenças da alma, né? E se nós formos honestos, né, o suficiente, né, conosco, nós vamos ver que nós temos um pouquinho dessas coisas, né, em graus diferentes para um e para outro, de uma ou de outra situação, mas, assim, a gente tem mágoas, às vezes a gente guarda um rancor, a gente tem apegos, às vezes a gente não consegue perdoar mesmo, de fato, como está escrito lá no Evangelho. Temos intolerâncias, vamos ser honestos, né? Às vezes a gente sai do centro, faz uma prece, toma um passe, aquelas coisas todas, sai assim, parece que extasiado, tal. E um primeiro probleminha que você tem no trânsito ali na esquina, pronto, já acabou, já vem toda a sua intolerância, sua impaciência, sua irritabilidade, já aflora tudo. Então, nós temos isso, né? Nós temos as situações. E hoje nós sabemos que essas situações também geram agravos de saúde. Isso está sendo muito bem relatado hoje na medicina, que pessoas com mágoa, com ira, com rancor, com inveja, com intolerância, adoecem. Por quê? Produzem substâncias no seu corpo
que facilitam mecanismos de adoecimento. Por exemplo, pessoas com essas características têm mais cortisol e adrenalina circulante. Se você tem muito mais adrenalina circulante por um tempo prolongado, você fica mais suscetível a ter doenças cardiovasculares. Cortisol, se tiver um cortisol muito elevado por tempo muito longo, ele altera seu sistema imunológico, então você fica mais suscetível a ter infecções. Além disso, ele produz substâncias chamadas pró-inflamatórias que alteram o processo de envelhecimento celular e com isso você fica tendo mais facilidade de ter câncer. Olha só, quer dizer, coisas subjetivas, né, que são subjetivas, gerando problemas orgânicos, problemas físicos. E aí o indivíduo quer o quê? Ele quer uma cura espiritual, né? Pô, o cara é intolerante, o cara é agitado, o cara é agressivo, o cara é impaciente, o cara é rancoroso, o cara é irado, e aí desenvolve um câncer e vai procurar terapia espiritual. Mas e todo o resto? Como é que fica? Por isso que é do merecimento. Por isso que hoje em dia a própria ciência está vendo que a doença é um mecanismo de cura. De quem? Da pessoa. Porque às vezes, após um adoecimento, o indivíduo faz uma revisão da sua vida. Ele analisa os pontos falhos, ele começa a perceber que aqueles padrões de vida que ele vem adotando, que aí entra a epigenética que eu falei, estão levando a adoecimentos. E começa a fazer as mudanças necessárias. Então, às vezes, é necessário que o indivíduo adoeça para ele mudar o seu padrão. Não é mais fácil mudar o padrão antes de adoecer? Isso vai evitar doenças graves? Não, não vai, se poderá ter, porque ninguém fica aqui, todo mundo vai morrer um dia de alguma forma. Mas vai permitir ao indivíduo enfrentar melhor aquela situação também de um adoecimento grave. Então, nós temos assim, então, dentro dessas situações que eu estou citando aí para vocês, é que nós vamos ter o quê? A terapia espírita, auxiliando, né? Para podermos ter uma vida melhor. Então, passe espírita é uma terapia espírita. Então, você ir lá e não é o passista não dá sozinho, não. Quer dizer, ele tem ali, ó, tem sempre os espíritos junto, principalmente na área das correntes médicas, trabalhando, intuindo, orientando os principais pontos onde tem que ser aplicado ali aquele passe naquela pessoa. Então, o passista que está muito bem centrado na sua função, que procura se aprimorar, estudar, conhecer, meditar, né, se melhorar do ponto de vista de hábitos alimentares e viciações, ele vai ter uma capacidade intuitiva, porque ele tem à sua volta uma energia mais positiva, que permite aí aquele mentor, no momento do passe, poder chegar e levar para ele as informações e as intuições de como ele deve fazer. Então, se ele vai pôr a mão em cima, embaixo, ficar fazendo dispersivo e tal, tudo bem. Por quê? Ele está sendo intuído de como fazer. Então, por isso que é importante nesse momento, aqueles principalmente que aplicam passe, parar, respirar, meditar, fazer uma prece, buscar se conectar, mudar a sua vibração para facilitar a espiritualidade de vir lá e orientar em como aquele passe vai ser realizado. Então, acreditar na sua intuição e acreditar que está sendo auxiliado é extremamente importante. E as pessoas que vão sentar ali vão receber um equilíbrio, vão receber uma ajuda, vão fazer uma reorganização ali dos seus pontos energéticos através do passe. Mas isso vai ser, vai resolver o problema definitivamente? Não, não vai. Se esse indivíduo que está ali buscando ajuda pelo passe, não buscar se autoajudar, não vai resolver. Ele vai sentir bem naquele momento e depois de alguns dias, pronto, já vai sentir mal tudo de novo. E a água fluidificada, ela é um aporte a mais e faz parte também da terapia espírita. Existem trabalhos hoje avaliando, principalmente pessoas que têm um certo magnetismo, que são as pessoas que fazem o toque, né, chamado toque terapêutico, né, que independe de ser espírito ou não. Nós temos aí pessoas em estudo hoje nos Estados Unidos que não tem nada a ver com espiritismo, mostrando que são pessoas que têm aí relatos de cura por imposição de mãos. Eles fazem uma avaliação do magnetismo dessa pessoa e se esse magnetismo é capaz de fazer movimentações energéticas.
E tem pesquisas mostrando que isso é possível. Essa pessoa, quando faz a imposição de mão em estruturas que têm aí cargas elétricas, mostra que há uma movimentação dessas cargas quando a pessoa faz a imposição de mãos. Então, se você faz uma imposição de mãos sobre a água, com pessoas que têm essa capacidade de movimentação de energia, ou os espíritos que naquele momento fazem ali a colocação de determinados fluidos necessários, que vão se acoplar às moléculas da água, e quando a pessoa ingere aquilo, vai gerar um determinado benefício, isso também está em estudo. Eles já viram o seguinte, quando há a magnetização da água, que nós chamamos de água fluidificada, há uma mudança nas pontes de hidrogênio, porque a água é formada por hidrogênio e oxigênio, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio acoplada por pontes de energia. Essas pontes se afrouxam, né? Elas ficam mais fáceis, aumentando o quê? A fluidez da água. E se você aumenta a fluidez da água, você facilita o transporte energético. Olha só que interessante. Então, já tem estudo mostrando que fluidificar a água melhora a fluidez das moléculas e dos átomos que estão ali. Então, outra terapia que também ajuda. Então, quando o indivíduo vai lá, recebe o passe, recebe a água, ele está melhorando o seu padrão energético, e melhorando o seu padrão energético, ele estará melhorando o seu funcionamento orgânico. Mas isso basta? Não. Prece. Aí já está mudando aí um pouquinho mais a situação. Nós sabemos o seguinte, que a prece, ela é uma busca, ela é uma tentativa de conexão com o que nós consideramos sagrado ou superior a nós. Mas para nós irmos, né, se vocês forem lá no capítulo Evangelho e Espiritismo sobre prece, ele vai falar que a sua prece só atinge os pontos que ela deseja quando você muda o seu coração. Ou seja, se você estiver com mágoa, com rancor, com ira, com impaciência, com intolerância, com desejos obsessivos, com apegos, com inveja, toda aquela lista que eu acabei de falar, a sua prece não atinge os níveis que você gostaria. Porque a sua energia está dentro de uma faixa vibratória que não permite que nesse momento de prece atinja faixas vibratórias superiores a ponto de você receber o benefício dessa prece. Novamente, você precisa mudar a sua característica íntima, para que a sua prece realmente seja efetiva. Então, apesar dela ter um funcionamento, apesar dela ter um benefício, para que ela atinja o benefício pleno, é necessário reforma íntima. Para que o passe, para que a água fluidificada, para que a prece, como terapias espíritas ou terapia espiritual, tenha sua eficácia, é necessário que você se mude, que você se melhore, que você busque uma reforma íntima que vai requerer de você muito estudo da doutrina espírita. Porque não adianta só a teoria, tem que ter a prática, né? Olha aqui Allan Kardec, ó, é pela educação, muito mais que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então, é o estudo. Aqui está a verdadeira terapia espiritual. Porque se nós vamos melhorar como espíritos, nós vamos sofrer menos. Se você sofre menos, você adoece menos. E mesmo que adoeça, você enfrenta melhor. Então, a verdadeira terapia espiritual está associado a você estudar, a você se aprimorar, a você buscar conhecimento e empregar esse conhecimento. Não adianta só ler aquela teoria, você tem que ir para a prática. Então, a prática é você pegar aquela teoria toda e empregar no seu dia a dia. Empregar junto às pessoas que você ama na sua casa, sua família, junto aos amigos seus, junto ao seu trabalho e também junto àqueles que não te querem bem. Se amar quem vos ama, que merecimento tereis? Está escrito lá no Evangelho. Então, nós temos que entender o quê? Compaixão.
que é o entendimento das limitações do seu próximo. Caridade, fora da caridade não há salvação, também está escrito lá por São Paulo. Então é necessário que você pegue todo esse estudo, toda essa teoria e põe em prática. A hora que você fizer isso, teoria e prática, você está trabalhando a sua reforma, né? Isso chama-se autoterapia ou autoajuda. E aí começa a funcionar. Aí provavelmente você vai precisar cada vez menos de um tratamento espiritual, que é aquele outro padrão que a gente falou. Se você já adoeceu, já está com um problema grave, não tem muita solução pelas vias médicas, você vai procurar um tratamento espiritual. Então, isso até bloqueia você precisar disso, né? Se você for por esse caminho. Se você for por esse caminho associado ao passe, associado à prece, associado à água frutificada, você vai, de fato, receber os benefícios que você está buscando. Mas sem se aprimorar em estudo e fazer a prática, você está só tomando água, só está só recebendo uma energia naquele momento e só está fazendo a sua prece da boca para fora, né? Então, não vai resolver muita coisa se você não buscar estudar e praticar como uma verdadeira terapia espírita. Então, a terapia espírita, ela faz o quê? Ela cura o espírito, que é quem realmente está doente. Porque quando o espírito está doente, a matéria adoece também. A matéria adoece, aumenta o sofrimento de quem? Do espírito. Então, a terapia espírita, baseada no estudo, no aprimoramento, na prática, é que vai gerar a cura do espírito. Se não for nessa existência, provavelmente será na próxima, temos que começar no momento, né? Senão ficaremos para trás. Porque, ó, o que está escrito no Evangelho? A cada um segundo suas obras. Eu acho super bacana o Evangelho, gente, né? Não só o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma parte do Evangelho, não temos o Evangelho todo, nós temos uma parte com explicações dos Espíritos, que estão muito acima de nós, no seu entendimento, nos trazendo algumas explicações. Mas o Evangelho é muito mais vasto, tem muito mais coisa lá. É uma leitura que eu gosto, estou sempre ali entrando no Evangelho, dando uma lida, revendo, e cada frase tem a sua nuance, tem os seus detalhes. Você tem que parar, né, na sua lei, você tem que parar para estudar aquela frase, tentar entender o que Jesus estava colocando ali. Olha só, a cada um segundo suas obras, porque não tem escapatória, meu amigo. Ele está falando isso para você. Depende de como você for, é o que vai acontecer, né? Mas a Teresa está muito bem nas suas obras, essa aí já está bem longe da gente, né? Então, vamos analisar com mais detalhe, porque o Evangelho também é uma terapia espírita, e nós deixamos passar, né? A gente fica só ouvindo o que os outros estão falando, né? Às vezes vou dar palestras por aí, eu fico olhando a plateia e falo, gente do céu, esse pessoal só está escutando, mas não está praticando. Esse pessoal não está estudando, né? Vem ali absorver alguma coisa do que você está falando, porque acha que você estudou mais do que ele, então você não preciso pegar o livro, o Alexandre já está falando, vou pegar o livro para quê? Não é assim. Temos que estudar, e usarmos o que nós estamos estudando para o nosso dia a dia. Porque, ó, a cada um segundo suas obras, não tem escapatória, né? Outro trecho, ó, buscar e achareis, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, né? Se a gente não busca, não vamos achar nada. Vamos ficar na mesmice. Vamos entrar e sair de uma existência do mesmo jeito. Como é que se busca? Estudando, se aprimorando, indo atrás, discutindo, analisando, vendo. Aí nós vamos achar o quê? Vamos achar a paz, o equilíbrio, né? A diminuição de situações conflitantes que aumentam os nossos adoecimentos, os nossos sofrimentos. Então, a nossa terapia espírita está escrita no Evangelho. É buscar e achareis, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Nossa Senhora, quando eu li isso aí, eu falei, é verdade, né? Quer dizer, como é que o céu vai me ajudar se eu não me ajudo? Aí eu pego a física quântica. E a física quântica fala sobre vibração atômica. E como energias atuantes mudam o processo vibracional. Aí eu pego um estudo da consciência não local, do pensamento como energia. Tá, e o que tem tudo isso a ver, Alexandre?
Vamos pensar, né? Nós sabemos, a ciência sabe hoje que a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos, os nossos desejos, gera uma carga eletromagnética que se exterioriza, está em volta, né? Então, nós temos uma identidade magnética. Toda a atividade eletromagnética, ela tem uma onda, e toda onda ela tem um comprimento, né, e uma amplitude. Então, nós somos vistos pela espiritualidade através do que nós irradiamos de atividade eletromagnética nas amplitudes e frequências que mostram o quê? Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas aptidões, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, eu posso não ver o meu colega encarnado aqui do lado do ponto de vista energético, mas a espiritualidade vê. Eles estão vendo o que está sendo irradiado de nós. Então, nós temos uma vibração, uma faixa vibratória que está associado à forma como nós lidamos o nosso dia a dia, com a forma como nós pensamos, agimos, desejamos, vontades, assim por diante. Bom, então nós estamos numa faixa vibratória. Essa faixa vibratória poderá ser uma faixa mais positiva ou mais negativa. Se você está dentro de uma faixa vibratória, pela própria lei da afinidade, você vai se afinar com vibrações semelhantes à sua. Então, os espíritos que estão ali incumbidos dos processos evolutivos, sejam individuais ou coletivos, eles já estão numa faixa vibratória diferente. Eles não vão baixar a sua faixa vibratória para nos ajudar, não. Eles podem irradiar pensamentos, sentimentos e tal, mas essas só vão chegar a nós se nós começarmos a nos colocar à disposição de recebê-las. Então, conforme nós vamos mudando o nosso padrão vibratório, nós vamos chegando mais próximo dessas radiações, até chegar mais próximo desses espíritos que estão mais evoluídos. Por isso que ele falou, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, se você não mudar as suas características, se você não se aprimorar, se você não estiver melhor, não se ajudar, autoajuda, né? Você não vai evoluir. E o céu não vai poder te ajudar, porque você não está mudando sua faixa vibratória. Nós estamos numa fase de transição planetária. O que é transição planetária? O planeta está mudando o seu padrão energético. Ele está mudando a sua vibração para uma vibração mais sutil, para um planeta que vai deixar de ser prova e expiação para um planeta de regeneração. Ou seja, se o planeta está mudando o seu padrão vibracional, com vibrações mais sutis, vai ficar quem aqui nesse planeta? Quem mudar junto. Porque senão não vai. Não tem, é incompatível. Se a vibração sua não for a mesma vibração que o planeta está indo, você não vai ficar nele. Você vai ter que ir para um planeta que esteja dentro da mesma faixa vibratória que a sua. E como você consegue isso? Trabalhando a sua forma íntima, trabalhando os seus sentimentos, trabalhando as suas necessidades. É a única forma de você conseguir. Por isso que ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, está tudo lá no Evangelho. É só a gente estudar um pouquinho mais, se aprimorar um pouquinho mais, que nós vamos conseguir, né? Então, nós temos aí dentro da terapia espiritual, nos permite o quê? A autocura. Então, se nós nos basearmos no estudo do Evangelho, nos estudos espíritas, na frequência, né, através de passos, através da água frutificada, através de uma conexão melhor, nós vamos gerar autocura. Como? Autoconhecimento, né, conhecermos as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Auto-honestidade, temos que ser honestos com a gente mesmo, né? Analisar com uma certa frieza como nós realmente somos. Então, temos que ter essa honestidade. A gente tem uma capacidade enorme de apontar para lá, mas uma dificuldade de apontar para cá tremenda. Então, nós temos que aprender a apontar para cá, auto-honestidade. Não passividade, não adianta falar e não agir. Então, nós temos que ter atividade, temos que ter ação, né? Nós não podemos ser omissos também é um pecado. Então, nós temos que ser ativos, temos que ter ação, temos que ter vontade, não podemos ser passivos, né? Aceitação não está associado à passividade, não. Aceitação está associado à ação, né? Serenidade, tolerância, paciência, perseverança, tudo isso é terapia. Tudo isso é terapia.
Então, nós temos que começar a trabalhar essa terapia espiritual para buscarmos a autocura. Não adianta ficarmos baseados aí em tratamentos, buscando desesperadamente centros de cura, ou ficarmos buscando terapias X ou Y, se a gente não melhorar. Porque você até pode ter um benefício, mas vai adoecer de novo, vai sofrer mais uma vez. Isso é um fato. É o que nós vemos no nosso dia a dia como médicos. Os ambulatórios entupidos de gente, cada vez mais. Quer dizer, então algo aí está errado. As pessoas estão terceirizando os seus problemas, em vez de tentar analisar os seus problemas para resolvê-los de fato. Então, a autocura é possível? É possível, mas requer tudo isso daí. Então, começar a seguir essa listinha como uma verdadeira terapia espírita. Autoconhecimento, autohonestidade, não passividade, atividade e ação, aceitação não passiva, serenidade, tolerância, paciência e perseverança. Isso sim é uma terapia espiritual. E que se nós não começarmos a praticar, não vamos conseguir evoluir, não vamos conseguir mantermos uma vibração mais elevada que nos permitirá fazer a transição junto com o nosso planeta. Então, lembrando Allan Kardec, no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, o verdadeiro espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Aí que está a terapia, gente. Não tem segredo, né? Tem determinação, tem busca, tem perseverança. Não tem segredo. Tudo está escrito, né? Uma vez eu estava lendo um capítulo, esqueci qual livro, que o Espírito falava assim, né? Por que vocês ficam perguntando tanta coisa para a gente? Né? Isso, aquilo. Está tudo escrito, vai ler, vai estudar. E é verdade. Nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que nos aprimorar. Nós temos que ficar esperando algo chegar mastigadinho para a gente. Buscar e achareis, né? A cada um segundo suas obras. É assim que funciona, gente. Não tem outra forma, né? Então, com esse slide, eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu fico muito grato aí pelo convite, espero que de alguma forma possa ter ajudado nesse evento. Muito obrigado a todos que me ouviram, que Deus, que Jesus os abençoe, os ilumine. E, de fato, gente, vamos procurar essa mudança, essa reforma, essa terapia espiritual que requer muito esforço de cada um de nós, tá bom? Muito obrigado a todos, boa sorte.